Nesse meio aí aconteceu muita coisa, mas assim, desenvolvimento mesmo no trading, nada. E se você deixar, aí eu concordo até com as pesquisas que saíram, se você deixar, você não melhora. O trading não é uma coisa que todo dia você vai e necessariamente você está melhor no dia seguinte. Você só vai estar melhor se você estiver num caminho, se você tem uma técnica e que você está melhorando a sua técnica todo dia. Agora, se você vai vim aqui operar hoje, abriu a tela. Pulando de galho em galho. Pulando de galho em galho, você está sempre no zero. Eu costumo dizer que consistência de resultados requer consistência de ações. Ou seja, fazer a mesma coisa, obviamente, sem ser insistente, sendo persistente, o resultado vai aparecendo. Vai, porque você vai vendo as variações daquela mesma coisa. Exato. Né? Só que eu não tinha uma coisa que valesse a pena. Eu não tinha a coisa que valia a pena eu estar ali todo dia. Eu tinha um método. Eu não tinha um método. Eu achava que eu tinha, porque eu estudava essas porcarias e achava que eu tinha. Mas eu não tinha. Você estava todo momento mudando porque você não achou nada que fazia sentido. sentido. Toda hora. Eu estudava, passava 6 meses, eu via que aquilo era uma porcaria e largava. Aí ia lá, pegava outro. Aí via que era uma porcaria e largava. Aí ia lá e pegava outro. E não saía do lugar. E aí esse cara falou que eu operava price action. E eu fui procurar price action. Mas ele não estava falando do price action do Al Brooks. Ele estava falando... price action nessa época era um termo comum na Ásia, Ásia, Oceania. Essencialmente era o gráfico sem indicadores. Tá. E aí, procurando o price action, por acaso eu me deparei com um autor desconhecido chamado Al Brooks, que tinha acabado de lançar um livro. Desconhecido. E que não tinha nada a ver com o que esse cara operava, na verdade. Tá? E esse cara, depois eu vim a descobrir que era uma fraude. Assim. E aí, esse cara que eu tô falando é o cara que me falou, né? Sim. E aí o que acontece? O austríaco, né? O austríaco, não era austríaco, era lituânio, tô tentando lembrar, esloveno. Eslovênio. Tá. E aí, bom, não sei se era uma fraude, mas me pareceu depois. Sim. Mas aí, procurando o termo price action, eu caí em outro price action que não tinha nada a ver, um movimento que estava começando, que era o Al Brooks como autor, que também não estava nem aí, ele escreveu um livro. Se eu não me engano, ele me falou uma vez que escreveu em 40 dias. Eu nunca mais achei isso, então eu acho que ele realmente me falou. Eu preciso perguntar para ele, mas eu acho que ele escreveu esse primeiro livro, que é o Barra Barra. Tinha escrito em 40 dias, era um autor desconhecido, mas eu comecei a ler e falei, cara... Fez sentido isso aqui, porque eu ao longo dessas trocas de metodologia, tinha algumas coisas que eu sentia que faltavam. Por exemplo, consegui avaliar, uma época, por exemplo, resolvi operar ombro, cabeça a ombro. Oco, ocói, não sei o quê. E falhava muito. Né? Normal, é um padrão que falha, você tem que saber operar a localização certa. É um bom padrão, mas ele falha muito. E aí eu sentia que faltava alguma coisa de conseguir avaliar a força daquele rompimento, por exemplo. E esse autor tocou nesse assunto, já nas primeiras páginas. Eu falei, isso é uma das coisas que eu tinha na cabeça e parece que tem a ver. Ele não tocou no assunto ombro, cabeça, ombro, ele tocou no assunto rompimento de qualquer coisa. De qualquer estrutura. De qualquer estrutura. E aí eu comecei a ler, eu falei, olha, é a primeira vez que eu vejo um cara que é operador escrevendo alguma coisa. Porque eu já tinha tido contato com os operadores e eu via que batia. Né? Esse cara tem vivência de mercado, ele não é só... Ele não criou uma teoria assim, e mais uma e colocou. E aí eu fiquei apaixonado, né? A Amazon deixava ler pequenos trechos, e aí a minha irmã estava vindo dos Estados Unidos bem ali na mesma semana e trouxe o livro. Não tinha Kindle na época, nada disso, né? Tipo, tinha Kindle, mas eu não sei se esse livro tinha no Kindle. Eu tinha ele capa dura. Tinha. Para o trader, cada segundo importa. A XP sabe disso. Por isso estamos ainda mais velozes. Com menos tempo de resposta para você estar sempre à frente. Day Trade de alta performance. Aqui, a união dos seus resultados com a nossa tecnologia coloca você na liderança das operações. Flash Click. Quem clica, sabe.